Boa noite, a paz do Senhor. Eu tenho algo para compartilhar, assim como temos feito todos os domingos com vocês. Tenho algo para compartilhar contigo. Mas nesta noite, aquilo que Deus falou ao meu coração, e tenho certeza que vai falar ao teu, eu me senti de uma forma particular envolvido com tudo isso, porque tem a ver um pouco com a minha trajetória de vida. Tem a ver, está relacionado com algo muito particular que fez parte da minha vida. E eu quero compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, assim como falou ao meu coração. Sabe, meu querido, na minha trajetória de vida, desde quando eu nasci, eu não tive o privilégio, como muitos têm, de nascer em um lar cristão, de nascer em um lar, talvez, muitas vezes, encarado e visto como normal. Eu nasci num lar onde as pessoas que cuidavam de mim, minha mãe, as pessoas que estavam ali mais próximas, elas tinham um envolvimento muito grande com magia negra, com coisas ligadas ao misticismo. E isso fez parte da minha vida. Eu cresci nisso. Eu vi muitas coisas relacionadas a isso. Isso fez parte do histórico da minha vida. E mais tarde, quando eu atingi a adolescência, a pré-adolescência, a juventude, eu também tive meus envolvimentos com coisas ilícitas, coisas que, sabe, fogem do padrão natural daquilo que nós associamos às coisas normais de uma sociedade. Tive problemas com vícios e etc e tal. Eu, nesse momento, nessa oportunidade, eu não vou me aprofundar, porque o meu objetivo aqui é não dar um testemunho a respeito da minha história, da minha trajetória de vida, mas é usar algo que aconteceu comigo, é usar uma particularidade que aconteceu na minha trajetória de vida, para que Deus possa falar contigo assim como falou comigo, na oportunidade. Sabe, por causa de tudo isso, por causa de todas esses problemas, por causa de tudo aquilo que aconteceu comigo, na minha história, por causa de tudo aquilo que fez parte do meu histórico, coisas que, como eu disse, para a sociedade, para os padrões da sociedade não são legais, e eu entendo isso, eu sei disso, mas essas coisas que aconteceram durante a trajetória, desde o início, desde quando eu nasci, desde quando eu me vi envolvido e vendo e presenciando tudo aquilo, e depois na minha adolescência, na minha juventude, assolado por todas essas circunstâncias relacionadas a vícios, enfim. Tudo isso que fez parte do meu histórico, tudo isso que acompanhou a minha vida, ela fez com que eu fosse vítima, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo, que vão me ouvir nesse momento, ela fez com que vocês vão se identificar com isso. Você que está me ouvindo, muitos de vocês vão se identificar com isso. Essas marcas que fizeram parte do meu histórico de vida, elas fizeram com que eu fosse vítima de acusações, de mentiras, de humilhações e aí por diante. Principalmente quando eu decido mudar de vida,
principalmente quando eu decido por Cristo, aí quando eu decido dar esse passo, tomar essa atitude, aí eu encontro realmente, sabe, uma barreira muito grande, onde as pessoas, onde o próprio ser humano constrói essa barreira. E eu sei que muitos que vão me ouvir vão se identificar com isso. Vão se identificar também com o meu histórico. Vão se identificar também com aquilo que eu passei. Sabe, você que não teve o privilégio de vir de um lar onde as coisas foram naturalmente normais. Você que não teve o privilégio de ter ali do seu lado seu pai, sua mãe, para poder ali dar realmente todo o amparato para que você pudesse resistir e persistir às coisas do mundo. Você se identifica com a minha história. Eu tenho certeza que você se identifica neste momento com aquilo que eu estou dizendo. E nós encontramos barreiras. Nós encontramos resistências. Existe uma desconfiança sobre a nossa vida. Existem, sabe, pessoas que nos olham de uma maneira diferente. E isso eu não quero aqui de forma alguma acusar. Eu não quero aqui de forma alguma fazer nenhum tipo de preconceito com relação a essas pessoas, porque eu até entendo que é natural. É natural quando o ser humano, quando ele olha e quando ele vê algo que está fora do contexto natural das coisas, é óbvio que ele comece a enxergar de uma maneira diferente. É óbvio que ele até, sabe, se posicione de uma forma preconceituosa. Eu não quero julgar, não quero aqui, sabe, de maneira alguma levantar nenhum tipo de preconceito contra aqueles que fazem, contra aqueles que têm uma visão, sabe, humana das pessoas, assim como eu e como você, que chegam, que se aproximam do Evangelho e traz com elas todas as suas cicatrizes, traz com elas todo o seu histórico, que muitas vezes não são aceitáveis naturalmente pelo homem, pela sociedade. Mas aí eu me deparo com a palavra. E aí eu me deparo justamente com os propósitos de Deus. E aí eu me deparo justamente com a Bíblia. Eu me deparo justamente com um Deus que não usa dos mesmos critérios que o homem. Eu me deparo com um Deus que não usa, sabe, das mesmas práticas do que o homem. Eu me deparo com um Deus que consegue enxergar de uma maneira diferente. Eu me deparo com um Deus que consegue ter uma visão diferente do homem. Eu me deparo com um Deus que ele não tem uma visão natural das coisas deste mundo. Eu me deparo com um Deus que não olha para o meu histórico, para o teu histórico de vida. Eu me deparo com um Deus que vai além dos olhares humanos. Eu me deparo com um Deus que não coloca barreiras. Eu me deparo com um Deus que me aceita como eu sou. Eu me deparo com um Deus que me ama como eu sou. E eu me deparo com um Deus que está disposto a mudar. Eu me deparo com um Deus que está disposto a esquecer toda a minha história, tudo aquilo que fez parte, todas as minhas cicatrizes, todas as minhas mazelas. Eu me deparo com um Deus que está disposto a apagar tudo isso da minha vida e construir uma história diferente. E isso foi algo tremendo na minha vida, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Que eu quero dizer para você nesta noite, que esse Deus que tem uma visão diferente, esse Deus que tem uma perspectiva diferente para a minha vida e para a tua vida, esse Deus que usa critérios diferentes do ser humano, ele tem algo reservado, preparado para mim e para você, que ninguém, absolutamente ninguém pode ter e pode me oferecer.
e eu me deparo com a palavra. Eu me lembro, e eu sempre tive, meu querido, um caráter, eu sempre tive uma personalidade, aliás, de liderança. E por ter todo esse histórico, né, por vir de uma forma não tão natural quanto a sociedade permite e espera, eu encontrei desafios e encontrei situações que, confesso para você, que em inúmeros momentos pensei em desistir, que em inúmeros momentos pensei em abandonar, que em inúmeros momentos achei que não valia a pena. Mas Deus, através da revelação da tua palavra, através da revelação do amor dele, através da revelação de como ele enxerga as coisas, eu decidi continuar. Eu decidi experimentar desse amor. Eu decidi experimentar daquilo que ele tinha reservado e preparado para a minha vida. E tem um texto que marcou a minha história, que marcou a minha vida, que eu quero compartilhar contigo. Logo no início da minha trajetória, eu quero compartilhar contigo. Esse texto está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe, esse texto, meu querido, quando eu fui apresentado a ele, quando eu tive conhecimento dele, eu realmente pude entender o que Paulo estava dizendo. Eu realmente pude entender na minha própria essência o que Paulo estava dizendo. Que Deus, ele olha para a minha vida e para a tua vida, e ele escolhe justamente eu e você, que muitas vezes, para as devidas circunstâncias humanas, não temos jeito, não temos futuro, não temos nada para oferecer, mas Deus, ele escolhe eu e você para que nós venhamos a fazer, para que nós venhamos a dar o fruto de que muitos outros não conseguem fazer e nem dar. Eles nos escolhem. Sabe, eu estava lendo esses dias, é algo interessante, como a Bíblia é fantástica. E eu estava lendo a respeito de Samuel, do menino Samuel. Samuel é chamado por Deus. Eu quero citar esse exemplo, porque você vai entender onde eu quero chegar. Samuel, esse menino, ele é chamado por Deus quando ele tem aproximadamente 12 anos, por volta de 12 anos, para substituir o profeta Eli. E ele é chamado por Deus. E Samuel, depois de ser, reconhecido como profeta, Samuel, ele tem a incumbência, depois de muitos anos, de ungir a Davi como rei de Israel. E Davi, meu querido, na perspectiva humana, Davi, no olhar do homem, era o menos provável na sua casa. Davi possuía irmãos, Davi estava cercado de irmãos que tinham, todo um talento a mais do que ele. Tinham toda uma situação mais favorável do que ele.
Mas Samuel, quando ele vai até a casa, ele fala que ele espera encontrar Davi, porque o olhar de Samuel era o olhar de Deus. Porque Samuel havia experimentado lá atrás, na sua própria vida, que Deus tem uma visão diferente dos fatos, que Deus enxerga de uma maneira diferente. Deus havia experimentado com ele lá também, que ele for escolhido com 12 anos, algo que aos olhos humanos, algo que a experiência humana, algo que para o ser humano era improvável, mas que para Deus não. Deus tinha algo, Deus tinha uma visão diferente. Deus usava, e sempre usou de critérios diferentes do ser humano. E como Samuel havia experimentado lá atrás com ele próprio, quando ele chega ali e ele pergunta, ele sabe que Deus tinha reservado e separado Davi, o menos improvável. Samuel experimentou aquilo na vida dele, e Samuel, quando teve que ungir a Davi, levou essa experiência, levou consigo a experiência de que Deus olha além de circunstâncias e situações, levou consigo a experiência de que Deus olha de uma maneira diferente da minha e da sua, de que Deus não tem preconceitos, de que Deus, não nos olha e não nos acusa daquilo que fizemos, daquilo que fomos. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes nós ouvimos, eu e você, na nossa trajetória de vida, quantas vezes nós ouvimos que nós não tínhamos capacidade para nada? Quantas vezes eu e você ouvimos que nós, devido a tudo aquilo que havia acontecido nas nossas vidas, nós agora queríamos nos esconder atrás de uma religião? Quantas vezes eu e você, que outrora, na nossa trajetória de vida, fizemos coisas que para a sociedade, eram coisas terríveis, coisas que não agradavam essa sociedade. Quantas vezes eu e você ouvimos que nós não éramos dignos de estar ali. Quantas vezes nós ouvimos que Deus não era Deus para se manifestar através das nossas vidas. Mas Paulo fala, e Paulo deixa claro nesse texto que eu li de 1 Coríntios, que Deus, ele realmente escolhe, Deus realmente ele seleciona determinadas pessoas, Deus realmente ele tem planos para determinadas pessoas, para provar para este mundo que a visão do nosso Senhor é diferente, que os critérios do meu Deus é diferente dos critérios deste mundo. Eu quero dizer para você nesta noite que está me ouvindo, eu quero dizer para você que muitas vezes, diante das circunstâncias e das situações, tem pensado em desistir, tem pensado em parar, tem pensado, tem se desanimado com tudo o que talvez você tem visto, ouvido, presenciado. Eu quero dizer para você que existe um Deus que tem planos para a tua vida. Eu quero dizer para você que existe um Deus que tem planos para toda a sua criação, e todo mundo, todo ser humano tem o direito de experimentar esses planos que ele tem. Todo ser humano tem o direito de experimentar aquilo que ele tem reservado para ele. Não é colocado a mim e nem a você usar os nossos critérios, usar as nossas possibilidades para privarmos,
seja um ou seja outro, de experimentar os propósitos de Deus. Deus tem propósitos para toda a sua criação. Todos têm o direito de experimentar, seja do mais humilde, seja daquele que está vivendo à margem, seja daquele que está assolado, meu querido, sabe, pelas drogas, pela prostituição, pelo crime, seja qual for deles. Todos têm o direito de experimentar a vontade, o propósito, os planos de Deus sobre a tua vida. Os critérios que ele usa é diferente dos meus critérios. A visão que ele tem é diferente da minha visão. Eu quero dizer para você que se eu fosse examinado única e exclusivamente, que se eu fosse julgado única e exclusivamente, e que se a minha vida, a minha trajetória de vida fosse única e exclusivamente, sabe, concedida pelos planos humanos, eu não estaria aqui. Mas eu me deparei com um Deus, que tinha algo melhor. Eu me deparei com um Deus que não enxergava como o ser humano enxerga. Eu me deparei com um Deus que tinha um amor incondicional sobre a minha vida. Eu me deparei com um Deus que tinha algo melhor, reservado, preparado, planos para mim. E esse é o motivo de eu estar aqui agora. Esse é o motivo de eu estar aqui agora, experimentando o que Ele tem para mim, que só vai ter fim, que só vai ter um final quando houver o término desta vida, quando houver o término desta carne. Aí aquilo que Ele tinha reservado e preparado para mim nessa esfera deste mundo, aí terá um fim. Aí terá um fim. Meu querido, assim como eu estou dizendo para você, assim como eu estou compartilhando aqui com você nesta noite, e estou trazendo uma palavra de esperança, de fé, estou trazendo uma palavra de renovo, estou trazendo aqui para você uma palavra para que você se fortaleça, para que você permaneça e para que você não seja conduzido por nada e por ninguém a não ser por Cristo. Assim como eu estou dizendo aqui para você nesta noite, porque Ele um dia falou isso para mim. Ele um dia me fez deparar com a tua palavra que trouxe essa perspectiva positiva para mim, de que Ele tem planos, de que Ele tem propósitos para a minha vida. Assim como Ele fez comigo, eu estou fazendo aqui com você nesta noite, estou falando aqui com você nesta noite, para que você permaneça, para que você fique firme, para que você acredite, para que você não seja conduzido por homens, para que você não seja conduzido por situações e circunstâncias, para que você não tenha a sua vida, sabe, norteada por sistemas, mas para que a referência maior seja única e exclusivamente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem planos para a tua vida. Ele tem planos que nem eu e você possamos enxergar e imaginar. Planos que são incondicionais, que não estão relacionados ao meu histórico, que não estão relacionados ao seu histórico, ainda que nos acusem, ainda que se levantem contra nós, sabe, mentiras, humilhações, farsas. Ele é um Deus que me ama, Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus que consegue enxergar e ter uma visão além daquilo que o ser humano pode. Meu querido, assim como eu estou aqui nesta noite, trazendo e falando para você, eu quero, em o nome de Jesus, encorajá-lo a falar isso para alguém. Eu quero encorajá-lo a dizer, a levar essa perspectiva positiva para outra pessoa. Existem pessoas que foram acusadas, existem pessoas que estão sendo humilhadas, existem pessoas que estão sendo, sabe, colocadas e humilhadas a ponto de desistirem da sua vida por causa de acusações que foram de coisas que fizeram no passado.
Eu quero encorajar você, meu querido, nesta noite, assim como eu estou dizendo, assim como eu estou falando para você. Eu quero encorajar você a dizer para essas pessoas que existe um Deus que as ama, que existe um Deus que tem planos para elas, que existe um Deus que tem propósito para elas, ainda que elas estejam onde estiverem, ainda que estejam no fundo do poço, ainda que estejam à margem da sociedade, existe plano para a vida delas, existem propósitos para a vida delas. Sabe, meu querido, eu tenho contato com os meninos que estão passando por um período na cadeia, né? Estão cumprindo pena. E eu sempre tenho dito isso a eles. Deus tem propósitos. Não importa o que digam a você. Não importa o que falem para você. A voz de Deus é a última voz. É Ele que determina. Não são pessoas. Não são seres humanos. Muito menos o diabo. É Ele que determina os propósitos para a tua vida. Eu tenho dito isso para eles. Porque eu quero e eu preciso viver isso. Diga isso para as pessoas, meu querido. Diga isso para aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra de encorajamento. Diga isso para as pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Diante de tudo que temos vivido, diante de tudo que temos presenciado, diante de tudo aquilo que tem assolado os nossos corações, diga uma palavra de esperança para o teu vizinho, diga uma palavra de esperança para o teu parente, diga uma palavra de esperança para aquele que tem, sabe, se sentido derrotado, diga uma palavra de esperança para aquele, sabe, que muitas vezes tem sido acusado pela sociedade, diga uma palavra de esperança para aquele que tem sido humilhado. Deus tem planos que vão além da minha visão, da tua visão. Deus tem planos. Eu quero terminar usando um termo que Paulo usou em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, primeiro versículo, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Você sabe que Paulo estava querendo dizer nesse momento? E depois você pode ler lá o versículo todo, o trecho todo. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo estava dizendo assim: por favor, se fosse nos termos de hoje, pelo amor de Deus, eu conjecturo aqui na minha mente que Paulo até se coloca de joelhos pedindo por favor, para que os irmãos não viessem a viver para eles mesmos. Não viessem a viver para eles mesmos. Eu quero aqui nesta noite, meu querido, rogar para que você não viva para você mesmo. Para que você seja realmente uma fonte, para que você seja realmente um meio usado para que essas pessoas, que assim como eu, assim como você e assim como muitos, vivem à margem, desacreditados, desconfiados pela sociedade. Sabe, meu querido, eu rogo-vos encarecidamente para que nós sejamos, para que eu e você, para que você seja a voz que vai levar para ela uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de que, ainda que todos e tudo não acreditem nela, nunca vai deixar de querer, de ter o propósito
de concretizar os seus planos sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero orar por esses. Um dia oraram por mim. Um dia oraram por mim. Eu tenho certeza. Um dia oraram por mim. Um dia, quando me encontraram, um dia, quando me viram, também tiveram a mesma palavra que eu estou tendo aqui nesta noite. Olha, Ele te ama, independente de qualquer coisa. Os planos dele são os melhores para você. Não confie e não coloque as suas esperanças no plano de homens. Ele tem o melhor, independente de qualquer coisa, independente de quem você é, independente do que você foi, independente do que você está vivendo, independente de onde você está. Em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor me aceitou um dia, assim como o Senhor me acolheste num dia, Tu também, Pai amado, tem propósitos e planos para todos aqueles que estão desacreditados, perdidos, sem direção. Tu também tem propósitos para aqueles que estão à margem da sociedade muitas vezes. Talvez, meu Deus, pessoas que foram e fizeram e cometeram crimes, pessoas que cometeram e fizeram determinadas situações que para a sociedade não há solução, não há perdão. Mas o Senhor perdoa. Teu amor é incondicional. O Senhor perdoa aquele pai de família que está perdido nesse momento, pelas drogas, pelos vícios. O Senhor perdoa aquela mãe que se vê nesse momento chorando, triste, amargurada, porque não vê perspectivas com relação à sua família, porque não vê perspectivas com relação a nada. O Senhor ama aquele que nesse momento se encontra drogado, destruído, arrasado. O Senhor ama aquele que foi dito para ele que para ele nada vai dar certo, que ele é um fracasso. O Senhor o ama. E o Senhor o recebe em nome de Jesus nesta noite. Meu Deus, capacita eu e meu irmão, assim como eu fiz aqui nesta noite, tentando, meu Pai amado, trazer uma simples, singela palavra de esperança, de possibilidade, de perspectiva. Assim também que o Senhor capacite o meu irmão para que ele possa ir e falar e transmitir esse amor incondicional, que é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu Deus, nos abençoa, Pai, e nos ajuda. Senhor, faz na minha vida e na vida do teu filho os teus planos, os teus propósitos. Em nome de Jesus. Meu querido, domingo que vem, eu quero convidá-lo a ouvir, a ver, a assistir novamente, porque eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei a falar nesta noite. Tem algo muito interessante para compartilhar com você. Já quero de antemão convidá-lo. Já quero de antemão deixar avisado para que você não perca a oportunidade. Em nome de Jesus. Ele nos ama. Ele nos ama. O amor dele é incondicional.
tem planos para a minha vida e para a tua vida. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.